está acontecendo. A gente está fazendo aqui uma live para explicar um tema específico da prova do EAGS, que é a prova que acontece domingo. Tá? Essa prova é a prova de sargento da aeronáutica, tá? E a gente está passando essa informação para o pessoal. Quem chegar por aqui de paraquedas vai entender que RAID é um tema bastante recorrente em qualquer concurso, então isso vai servir para qualquer concurso que você vai fazer, tá? De cara, quero pedir para você, se você não é inscrito, se inscrever, por favor, tá? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal dessa moral, já que você não está inscrito, por favor, clica aí. Ninguém está te cobrando nada, é só para te ajudar mesmo. E ajuda o canal, tá? Quanto mais inscritos, mais visualizações e mais gente vai ver aqui que a gente tem conteúdo de graça aqui para quem faz EAGS, tá? Nesse canal aqui. Você pode ver que as matérias de hardware e Linux, que são as matérias que eu ministro, além da matéria de administração, estão gratuitas aqui para você acessar quando você quiser, tá? Outra coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, que agora existe o projeto Explicadores, tá? Se você quiser saber mais sobre o assunto, que vai ser um curso preparatório para militar, só que online, onde você vai estar assistindo aulas ao vivo, tá? Não é um curso gravado, o professor entra através de lives em programas específicos e você consegue saber ter aulas ao vivo com os professores, com material, como se você estivesse assistindo isso aí da sua sala de aula, tá? Muito obrigado, Caroline. Gabriel Polini aí, muito obrigado pela sua inscrição, valeu mesmo. Tá, então a gente está fazendo esse projeto agora e o negócio acabou ficando maior. Então a gente vai ter agora, nas próximas semanas, tá? Começando agora, início de setembro, mais ou menos ali por dia 10 ou 15 de setembro, mais ou menos. A gente vai estar avisando nas redes que nós temos. Um curso extensivo para quem vai fazer a prova da Marinha, de CAP, onde você vai ter aula todos os dias, tá? Não é um projeto intensivo, é extensivo, no caso você vai ter as matérias com exercícios, explicações, como se você estivesse na sala de aula, e com contato do professor, onde você vai poder tirar suas dúvidas online, on time, e ainda está em grupos específicos e fechados, onde você pode tirar suas dúvidas, tá? Sobre o funcionamento do projeto, entenda que esse vai ser pago, tá? Um projeto pago, mas com custo bem inferior ao custo que você pagaria no curso presencial, tá bom? Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês e lembrar que aqui nesse canalzinho que está escrito aqui, ó, Hardware Redes Brasil, aqui acima da minha cabeça aqui, ó, que é o canal do meu amigo Alfredo, nós vamos nos reunir para corrigir a prova do EAGS. Então, se você é concurseiro, está procurando saber aí sobre EAGS e a sua correção da prova, antes que o gabarito da aeronáutica saia, a gente vai fazer um debate. Vamos dar o gabarito de língua portuguesa e de específica, tá? A gente vai fazer todo esse aparato, tá? A gente vai corrigir todas as questões, vamos lançar para vocês o gabarito antes da prova, tá? E aí você vai poder ter uma noção já se você vai ter que fazer algum recurso, alguma coisa assim, já tirando algumas dúvidas caso você precise, no domingo, 6/9, às 17 horas, a partir das 17 horas, a gente vai estar fazendo essa correção, tá bom? Então quero vocês conosco, tá? Vocês estejam conosco aqui na correção, esteja conosco nesse vídeo, esteja conosco na correção, beleza? Então vamos partir, vamos começar então, tá? Começar então o propósito de hoje, né? Que é a aulinha aqui de RAID, né? Que esse tema tão legal que a gente está falando aqui, ó, que o pessoal pediu que eu pudesse fazer as explicações e vão mandar ver, vão responder essas paradas. Bom, o que é o RAID para a gente poder entender? O RAID é um sistema, gente, de aumento de performance de HD. Aumento de performance e confiabilidade, tá? Na verdade, você vai conseguir aumentar tanto a velocidade do seu disco, quanto aumentar a sua segurança. São as duas coisas que o RAID faz. Então lembra, ele vai aumentar a segurança e ele vai aumentar a performance. Quando eu falo de performance, eu falo de velocidade. Esse sistema RAID ele foi desenvolvido principalmente por conta dos servidores. Onde os servidores, o que acontecia é que você tinha um disco, um HD, que esse HD era acessado por muitas pessoas, tá? Muitos usuários acessavam o mesmo disco. Você sabe que você tem um único cabo, tá? Que vai ligar até esse componente, tá? Entenda que quando a gente fala de HD, o HD tem um limite, tá? De velocidade. Esse limite de velocidade do cara, ele é determinado exatamente pela velocidade de transmissão. Aí você pensa, por exemplo, que quando você trabalha com sei lá, um HD, onde você vai ter, sei lá, um vídeo que muitas pessoas acessam, por exemplo, do YouTube, né? Um vídeo que o cara vai ter um vídeo lá, o cara vai ter um vídeo gravado lá no 526, a página, estou botando uma página aqui, eu quero ver um negócio aqui.
Tá um vídeo gravado no YouTube, só que tem muita gente acessando. Cara, aquele cabo que vai estar ligado ali com o cara, né? Aquele cara que vai fazer a conexão com o HD, tá? Ele vai ter, na verdade, um gargalo. Pensa num gargalo, tá? Porque o cabo, ele tem o limite da velocidade do SATA ou do SAS ou qualquer outro tipo de velocidade e vai estar limitado. Como fazer para esse limite do HD ficar melhor, ou seja, poder suportar a quantidade de dispositivos grande que talvez apareça para transmitir essa velocidade, tá? Então, o que acontece? Quando você trabalha, então, com esse tipo de HD, é necessário aumentar essa performance. E como é que vai ser esse aumento de performance? Como é que vai acontecer esse aumento de performance? Através do sistema RAID. Tá? O RAID, você vai precisar o que para fazer o RAID funcionar na sua máquina? Vamos lá, para a gente poder entender aqui. Tá? Você vai precisar, primeiro, de uma placa controladora RAID. Tá? Que pode ser on-board ou off-board. Claro, se você comprou uma placa mãe que já tem a controladora RAID, ótimo. Se você comprar uma placa-mãe que não tem uma controladora RAID, você vai precisar comprar essa controladora off-board e encaixá-la nos slots da sua placa-mãe para que ela possa fazer essa transmissão, fazer esse sistema acontecer. Perdão, esse sistema acontecer. Beleza? Outra parada, outro requisito. Discos ou HDs com a mesma capacidade, na maioria das vezes, e velocidade e características. Ou seja, a capacidade às vezes pode ser diferente, depende do tipo de arranjo que eu vou te mostrar qual é. Tá? Agora, a velocidade e as características têm que ser as mesmas. Tipo, quantos RPMs o HD tem? Tem que ser igual para o arranjo de RAID. Se você vai juntar vários HDs no RAID, todos eles têm que ter as mesmas características. Características idênticas. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei para vocês um desenhozinho. Deixa eu ver se eu estou na frente aqui da foto. Mais ou menos, né? Tô razoável. Vamos lá. O que acontece? Nesse caso aqui você vê RAID por software e RAID por hardware, tá? Acho que foi o Eduardo que estava perguntando aí na live sobre North Bridge e South Bridge, né? Ponte Norte e Ponte Sul. Repara aqui o que está acontecendo. O RAID é controlado por software, o chamado RAID por software, quando ele é controlado pela North Bridge. Ou seja, se a placa-mãe faz o controle através da ponte norte, ou seja, se a ponte norte do chipset, ponte norte é uma parte do chipset, tá? Faz o controle desse RAID, significa que é um RAID por software. Cuidado que numa prova de concurso que ele vai colocar o seguinte: RAID controlado por software é o que você baixa um aplicativo de RAID e sua máquina vai funcionar. Não, o RAID ele funciona a nível de hardware, de qualquer maneira, a nível de hardware. Então não adianta você instalar um software no seu computador que ele não vai fazer RAID, tá? O que vai fazer, você vai precisar de um hardware, para fazer RAID, tá? Trava-língua o bagulho, tá? Então entenda, mesmo que a placa, tá? Mesmo que você utilize o chamado RAID por software, ninguém está dizendo que você vai baixar um aplicativo. O RAID por software é aquele controlado pelo chipset da placa-mãe, mais especificamente pela ponte norte. Agora, o RAID por hardware é aquele que é controlado pelo chip da controladora RAID. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que a própria placa controladora RAID, fiz alguns exemplos aqui para vocês, ó, duas controladorazinhas RAID, uma da Aptec aqui e outrazinha aqui, onde você pode conectar os seus HDs. Repara, quando você coloca uma controladora dessa, os HDs são ligados na controladora, tá? Os HDs são ligados na controladora aqui, ó. Acho que eu estou na frente. Na placa. Os HDs não vão ser ligados na placa-mãe, vão ser ligados na controladora. Tá? E aí você faz o sistema funcionar com as características que essa placa que você comprou tem. Tá? Não é sempre que você vai conseguir fazer todos os RAIDs com todas as placas. Cada placa apresenta um tipo de RAID. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eduardo Conceição, show de bola. Investidor Elite, cifrão EAGS underline sim. Valeu. Não sei o que é, mas valeu. Valeu. Gostei. Isso aí. Cifrão EAGS sim. É a parada. Vamos lá. Então olha aqui. RAID por software, RAID por hardware. Tranquilo? Vamos para o próximo. Olha aqui. Recursos implementados pelo RAID. Vamos lá. Deixa eu sair da frente. Agora eu vou ter que diminuir minha carinha aqui, ó. Minha cara feia. Vou ficar pequitinho aqui para você poder entender o que eu estou escrevendo ali. Tá? Então vamos lá. Data stripping, divisão dos dados, tá? O que acontece? O que é isso? Quando você coloca lá o seu RAID para funcionar, um dos recursos
é o tal do data stripping. Que se eu fosse considerar para vocês, esse aqui é o mais importante de todos, tá? Por quê? Esse recurso é o que realmente, efetivamente, aumenta a performance dos HDs. Vamos entender como é que isso funciona e qual a ideia do data stripping. Olha aqui, chamado de divisão de dados. Divisão de dados, ou dos dados, ou data stripping, é sinônimo, tá? Então o que acontece? Recurso onde os arquivos são divididos nos discos no processo de gravação. E no processo de leitura, então repara que os arquivos são divididos no processo de gravação. Tá? E no processo de leitura eles são lidos em paralelo. Lidos em paralelo. O que ele quer dizer com isso? Galera, se por acaso tá, você tiver um sistema RAID, repara que o cara que ele comprou 4 HDs, tá, ó, 4 HDs, e implementou o recurso de data stripping. O que acontece? O maluco colocou aqui, ó, um arquivo MP3. Tá vendo? E esse arquivo MP3 vai ser gravado aqui nesses 4 HDs. Como é que ele faz isso? Repara, uma parte do arquivo vem para esse primeiro HD, outra parte do arquivo vem para esse segundo HD, outra parte vem para o terceiro e outra parte vem para o quarto. Ou seja, o arquivo que você grava, ele é subdividido, é dividido em várias partes, e aí uma parte fica em cada HD. Aí tu fala assim, bom, então significa que o HD é dividido por 4 quando eu tenho 4 HDs? Sim. Significa que o arquivo é dividido por 6 quando eu tenho 6 HDs? Sim. A quantidade de divisões é exatamente a quantidade de HDs que eu tenho. Aí beleza. O cara gravou assim. Vamos pensar nos problemas agora. Se esse HD aqui der chabu, queimou esse HD. Você vai perder todos os seus dados. Mas Bragança é só a quarta parte. Sim, a quarta parte de cada arquivo. Eu não estou dizendo que um arquivo vai para o HD e o outro vai para o outro, não é isso. Um arquivo é sempre dividido pelos HDs. Significa, na verdade, que todas as vezes que você mandar uma informação para o HD, gravar, ele vai dividir uma parte para cada HD. Se esse maluco queimar aqui, tu perdeu tudo. Ó, não aumenta a segurança, ele aumenta a performance. É o que ele faz. Agora, como é que aumenta a performance? Pô, gravou. Agora, olha só que negócio interessante. Cada HD, você repara aqui que ele tem seu próprio cabo, representado por essas setas coloridas que estão aqui. Significa que quando você grava, ele divide os arquivos. Mas quando você lê, ele lê ao mesmo tempo todas as partes. Então, se eu leio a quarta parte a 20 GB, a quarta parte a 20 GB, a quarta parte a 20 GB e a outra quarta parte, ou seja, um quarto do disco, um quarto do arquivo em 20 GB, o arquivo inteiro vai ser lido a 246 a 80 GB. Repara que o meu HD ele era de 20 GB por segundo. Isso não é capacidade, galera. Isso aqui é velocidade. Eu não disse capacidade. Se o resultado é que se todos os HDs, cada HD for de 10 GB por segundo, eu somo as velocidades. Ou seja, basicamente, quando você pega e faz um data stripping, ele vai somar todas as capacidades do HD e todas as velocidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Você comprou 4 HDs de 1 TB, de 20 GB por segundo. O que você vai usar no sistema são 4 HDs de 1 TB, que dá 4 teras, e a velocidade desse HD, ou desse arranjo que foi feito, será de 80, porque ele lê todas as partes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, lendo todas as partes, ele é uma parte em cada velocidade, uma parte em cada cabo, todas ao mesmo tempo. É como se eu pegasse lá um bolo de areia e jogasse em 4 caminhões e mandasse tudo de uma vez, ao invés de fazer várias viagens. É isso que o data stripping faz, beleza? É isso que o maluco faz. Vamos lá, deixa eu responder algumas perguntas aqui antes de passar do data stripping. RAID por hardware é melhor, com certeza, tá? Por hardware vai ser melhor porque é a própria controladora que faz. É o usuário comum do Linux. Cadê? Ah, sim, é o usuário sim, verdade. SSDs também aceitam RAID. Beleza, Eduardo? Aceitam RAID sim, desde que a controladora tenha capacidade para fazer isso. Sim. Não vale muito a pena porque a velocidade do HD é muito alta, tá? E acaba que o ganho, como a leitura dele também é feita em paralelo, não é muito. É melhor com HD. Entendeu? O ganho é maior no HD do que com SSD, mas é possível sim. Tá? Vamos lá? Passando pro próximo então? Acho que ninguém perguntou nada aqui.
Vamos lá. Agora eu já posso aumentar minha cara grande aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar minha cara maior aqui. Isso. Pronto, assim. Vamos lá. E, de novo, mesmo slide. Sem querer eu copiei o slide ali, mas tá de boa. Mirroring, que é a segunda parada que ele faz. Primeira parada é o data stripping, você já lembrou. O cara pega o arquivo, divide em várias partes, tá? E coloca isso nos HDs. Quando ele lê todas as partes ao mesmo tempo. Agora, o que é o tal do, mirror, ou mirroring, ou ainda espelhamento? Cara, esse é o segundo recurso que o RAID implementa, tá? O segundo recurso que ele implementa não aumenta a segurança. Aliás, não aumenta a performance, mas ele aumenta a segurança. Não aumenta a performance, tá? Mas aumenta a segurança. Por quê? Galera, é o seguinte, todas as vezes que você grava alguma coisa aqui, ele repete para cá, para o outro HD. Sempre aplicado em pares, tudo que você grava de um disco, ele grava e passa para o outro. Ou seja, ele faz o espelhamento. Molinho. O legal é que ele mantém isso com o hot swap. Veja bem esse termo aqui, tá, galera? Hot swap não tem nada a ver com memória virtual, tipo a memória virtual quente. Não. Hot swap é quando você pode trocar o disco ou qualquer outro equipamento com a máquina ligada. Tá? Uma controladora RAID, normalmente ela é implementada, tá, em storages, que são como se fossem racks, onde você coloca bandejas de HD. Quando acontece, por exemplo, a falha de um disco, você vai lá, arranca o HD e coloca outro sem desligar o sistema, porque é hot swap, tá? Hot swap. Já aproveito para você não confundir com plug and play, tá? O que é plug and play? Pluguei o dispositivo, automaticamente ele é detectado pelo sistema. Pluguei o dispositivo, automaticamente ele está funcionando. Pluguei o mouse, ele funciona. Pluguei o teclado, ele funciona. Eles são plug and play. Show? Agora, poder trocar com a máquina ligada é hot swap, é outra parada. E não confunda com swap da memória virtual. Hot swap é troca quente, que significa você poder trocar o dispositivo com a máquina ligada. Nós sabemos que não temos muitas coisas que são hot swap no computador, a não ser os externos. Mas servidores normalmente têm. Placas de rede podem ser hot swap, tá? Alguns pentes de memória, dependendo da placa do servidor, podem ser hot swap. Você tem ali alguns componentes que podem ser trocados com a máquina ligada, que é para não desligar o servidor. Beleza? Então, recapitulando, o RAID faz dois recursos. Vou voltar aqui. Dois recursos que o RAID faz. Primeiro, ele faz o data stripping. Segundo, ele faz o mirroring, espelhamento. Tá? Mirroring, espelhamento ou data stripping. São as duas coisas que ele faz. Agora, Bragança, quando eu comprar minha controladora, então eu vou lá e simplesmente vou escolher o RAID mirroring ou data stripping. Não, não é isso. O que vai acontecer é que você vai ter que escolher os níveis de RAID, que são vários. Eu listei para você nesse slide que você está vendo aqui. Não, tá vendo aqui, ó. Um monte de RAID. Tem RAID 10, RAID 0 mais 1, RAID 1, RAID 0. Esses RAIDs vão aproveitar aquele recurso que eu falei para vocês, do data stripping e mirroring. Só que esses são os nomes efetivos para a aplicação. Lá na controladora RAID, quando você comprar, você vai ter um setup próprio. E nesse setup próprio você vai chegar e vai configurar o seu RAID. Já tem uma pergunta ali, o Pablo está perguntando se você faz o RAID, ele apaga os HDs. Sim. Todas as vezes que o conjunto de RAID estabelecido, que o arranjo é estabelecido, ele zera os HDs. Tá? A partir daí ele passa a ter segurança, mas no momento que eu faço, ele zera. Pega os HDs, zera e monta o arranjo. E a partir dali você vai fazer as outras coisas. Esse RAID seria o RAID 0? Não, cara. Data stripping e mirroring não são RAIDs, são recursos. Agora a gente vai falar deles. Beleza, ô Thaisa? A Maria gosta de falar isso. RAID 0. RAID 0 é um RAID. Data stripping e mirroring são recursos que o RAID implementa. Beleza? Então vamos ver quais são os RAIDs disponíveis. Como é que a gente faz isso? Primeiro, coisas importantes. Aqui eu coloquei a storage para vocês, ó, tá vendo? O rackzinho aqui, ó. Parece um gabinete, só que é bem maior, tá? E essas aqui são as gavetas, ó, onde você coloca os HDs. Isso não é servidor, né, gente? Não é máquina doméstica. E aí você pode tirar essa gaveta com a máquina ligada, dependendo do arranjo RAID que você tem. Um detalhe importante é que o RAID, ele tem limite de 2 teras. Hoje 2 teras é um limite muito pequeno. Qualquer HD que você comprar único, às vezes já tem 2 teras aí. Então, resultado. Pergunta de prova. Como é que eu faço para aumentar esse limite? Para que o meu RAID possa ultrapassar os 2 teras. Você vai precisar formatar o seu sistema,
tá? Sua partição. Uma partição do tipo GUID, ou GUID, ou GPT. GUID ou GPT. Durante o processo de formação você tem como escolher isso, que são partições do tipo 64 bits. Ou seja, se o seu sistema é 32 bits, ele fica limitado a 2 teras. Quando eu uso uma partição GUID ou GPT, eu acabo estendendo isso e eu consigo assim ultrapassar esse limite de 2 teras que existem. Beleza? Então, o limite de 2 teras ou 2 TBs, você pode estar vendo aí que está escrito 2 TBs, existe. Mas eu posso ultrapassar quando eu utilizo esse cara aqui, ou com um sistema de 64 bits, esse tipo de partição que está aqui. Durante a formatação tem como você escolher, tá? Bom, aí vem o que a Thaisa estava falando, tá? A Thaisa estava falando sobre o RAID 0, não é isso? Ah, Flávio, então aquele ali é o RAID 0? Não, o RAID 0 usa o data stripping, tá? O recurso data stripping. Então quando o cara chegar aqui para tu e falar assim, poxa, como é que funciona o RAID 0? O RAID 0 faz data stripping, sacou? Esse que é o lance. Olha aqui o que acontece. Forma mais simples, então informação importante no verdadeiro e falso, do método de divisão de dados. Divisão de dados, como nós falamos, é sinônimo de data stripping. Requer pelo menos 2 unidades, tá? Se uma das unidades apresentar defeito, veja bem, o arranjo para de funcionar e há perda de dados. O que eu estava falando para vocês? O arquivo vem para cá e ele vai ser dividido em 2 partes, porque eu tenho 2 HDs. Se eu tivesse 4 HDs, dividido em 4 partes. Mas quando eu leio, ele lê essas partes e essas partes ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai somar as capacidades dos 2 HDs e somar também suas velocidades. Somar as capacidades e somar as velocidades. Isso que o RAID 0 faz. Beleza? Dustzeira, não são todos os RAIDs que fazem todos os recursos. Eles vão usar, alguns usam um, alguns usam outro e tem alguns que usam os 2. Tá? Só que com implementações diferentes. Você vai ver aqui agora. Beleza? Aproveitando aí, cara, deixa tua inscrição, por favor, tá? Se você não é inscrito, inscreve aqui no canal, tá? Tá ganhando aulinha aí. Clica aí, dá essa moral pro professor, se inscreve no canal, tá? Faz esse favor aí. Tá? Dá um like aí, curte aí para ver se o pessoal assiste bastante essa live aí antes da prova, para dar essa moral, beleza? E se você não é aluno dos explicadores, não perca a oportunidade, tá ali o Instagram, você pode estar em contato, tá, com o pessoal, para você se preparar para as provas militares de informática que existem. Todas elas nós temos preparatórios extensivos e intensivos, tá? É só você entrar lá no site do Explicadores, explicadores.net é o site, e o Instagram tá aqui embaixo, ó. É só você seguir a gente, fazer todas as perguntas que você quiser. Você pode ser um aluno nosso dos explicadores. Tá? Valeu, Duts. Não, tô zoando. Beleza, vamos lá. RAID 0. Tava falando contigo, não. Tá falando que não tá escrito. Aqui. RAID 1. Forma mais simples do método de espelhamento. Basicamente, então, o que nós temos é o seguinte, galera. O RAID 0 faz data stripping, que foi o primeiro recurso que a gente usou. RAID 1 faz espelhamento, que foi o segundo recurso. O que é o espelhamento? Os dados de um HD são copiados para o outro HD. Beleza? Forma mais simples do método de espelhamento de dados. Requer pelo menos 2 unidades de armazenamento. Beleza? Se uma das unidades apresentar defeito, o arranjo continua funcionando e não há perda de dados. Por que eu te falei? Todos os dados de um HD são copiados para o outro. Se por acaso esse HD aqui falhar, o que acontece? Eu tenho backup imediato nesse. Todos os dados estão espelhados de um HD para o outro. Isso é o recurso de mirror ou espelhamento de unidade. RAID 1. RAID 0 faz o data stripping, RAID 1 faz o espelhamento. Aí você se pergunta o seguinte, pô Flávio, o primeiro ficou claro que ele implementou, tá? Que ele melhorou a performance, mas não tem segurança. Já o RAID 1, ele melhorou a segurança, mas não aumentou a velocidade. Só espelha, só copia. Não existe nenhum tipo de RAID que vai fazer os dois? Sim, existe, tá? São os próximos RAIDs que a gente vai ter. Repara aqui, esse RAID aqui é o RAID 2, tá? Esse RAID é um RAID teórico, ele não existe na prática, mas ele nos ajuda a entender os outros RAIDs. A nível de prova, ele é cobrado, tá? Ele é cobrado sim, mas ele não tem como você pegar uma placa controladora e fazer RAID 2, não existe, tá? Primeiramente, esse cara vai precisar de 3 HDs. 1,
2, 3 HDs. Que esse terceiro HD é chamado de disco extra, que efetivamente você não vai usar a capacidade dele. O que esse cara faz? RAID 0 com código Hamming. Galera, ele faz um RAID 0 com esses dois aqui. RAID 0 você viu que significa juntar os dois HDs. Juntar a velocidade, juntar a capacidade. Tá? Aí o que acontece? Todas as informações que estão aqui são codificadas para esse disco extra. O que isso vai trazer de interessante? Significa agora que se por acaso esse HD falhar, você vem, coloca um HD em branco no lugar dele, claro, com as mesmas características, e esse disco extra que tem as informações de paridade com código Hamming, ele é capaz de recuperar esse HD aqui e colocar os dados todos de volta. Ou seja, ele não é um espelhamento, porque é um HD para 2, mas os dados que vão sendo armazenados nesse arranjo RAID 0 aqui, vão sendo gravados codificados no disco 3, que é o disco extra. Consequentemente, se por acaso um dos dois discos falharem, ou os dois, esse cara aqui contém informações que podem recuperar os dados desses dois HDs. Resultado, esse RAID agora vai aumentar a segurança e vai aumentar a velocidade. Aumenta os dois. Recapitulando, RAID 0 agrupa os HDs com suas velocidades e capacidades. RAID 1 espelha e RAID 2 vai usar o RAID 0 com um disco extra, onde ficam informações que podem recuperar os dados em caso de perda de dados. RAID 2, beleza? Show, me inscrevi de lá, que o professor vai falar da prova sim. Tá? Galera, sábado a gente vai ter uma live chamado Cuspidão da Prova, tá? Antes da prova a gente vai fazer uma live também, tá? Eu não sei onde vai ser, segue aí o explicadores.net aí no Instagram, que a gente vai avisar vocês, tá bom? Que aí eu vou falar sobre a prova também. Hoje eu vou dar um papo sobre a prova, mas vai ser lá no dia. Pablo, qual a diferença do RAID 1 do backup? Pablo, o RAID 1, ele espelha automaticamente. Backup, ele não é síncrono. O RAID 1 é síncrono. O que eu falo que é síncrono é o seguinte: aconteceu o dado, automaticamente vai para outro HD. O backup você precisa fazer. Ele não é síncrono, ele tem um delay. Entendeu? Pode fazer com SSD? Pode. No RAID 2, os 3 discos ficam conectados ao mesmo tempo? Sim, tem que estar tudo ligado. É um espelhamento do disco 1 e do 2, do disco 3? Não é espelhamento, cara. É codificado. Senão não caberia, entendeu? Senão não caberia lá. É codificação. Beleza? São os dados codificados e, claro, compactados no outro disco. Show? Bom, beleza. RAID 2, RAID 3. RAID 3, RAID 0 com paridade gravada em uma unidade de armazenamento à parte para aumento de confiabilidade. Vamos lá. Como funciona o RAID 3? Mais um método teórico, quase não é utilizado na prática. Só se usa isso daqui junto com o outro, tá? Mas é método teórico também. Você vai fazer o RAID 0 também, certo? Só que agora ele vai aplicar a codificação desse disco extra. Você precisa de 1, 2 e 3. Agora, Flávio, qual é a diferença então, Bragança? Qual é a diferença desse para o RAID 2? Vou te mostrar. Tá? Para a prova, código Hamming é um tipo de algoritmo específico que é usado no RAID 2. Se usa no RAID 3, negativo. Não se usa código Hamming. Se usa paridade, mas não se usa código Hamming. Muita gente pergunta e fala: Flávio ou Bragança, a paridade ela é um método de detecção de falhas, ela não consegue recuperar. Toda paridade de RAID tem por trás um algoritmo de recuperação de dados. Então, ela consegue recuperar sim os dados, no RAID 3 e no RAID 2. Teoricamente, já que se eles funcionassem, né? Funcionaria dessa maneira. Então, são 3 discos também, 2 aplicando RAID 0 e o terceiro com informações de paridade também. Só que agora é uma unidade de armazenamento à parte com paridade, sem código Hamming. É igualzinho o 2, só que não tem código Hamming, é outro algoritmo que ele não cita, então você não precisa saber agora para a prova, depois você procura saber. Beleza? RAID 4, o que esse cara é? Igual ao 3. Tu repara que é bem fácil lembrar as definições de cada um. Só que é o seguinte, esse disco extra aqui, ele é um HD menor. Se ele é um HD menor, o que vai acontecer é que você pode economizar grana ao montar esse sistema. Ele faz a paridade e a codificação desses 2 discos que estão em RAID 0 de maneira diferente do RAID 3.
Consequentemente, agora, tá? Você consegue economizar nesse terceiro disco. Também precisa de 3 discos, igualzinho ao 2 e o 3. Repara que todos são iguais por enquanto. 2 usa 3 discos, 3 usa 3 discos, 4 usa 3 discos. Sendo que o 2, paridade com o código Hamming. 3, paridade com outro código que ele não fala. E 4, paridade menor. Consequentemente, o HD que você usa de disco extra é menor. Então, eu estou dizendo aqui que lá no início eu falei, os HDs têm que ser iguais na grande maioria das vezes. No caso do RAID 4, não. Eu não preciso ter os 3 HDs iguais. Esse aqui é um pouco menor. Menor quanto, Bragança? Quando você monta o arranjo RAID, ele te fala. Existe até uma calculadora disso, para saber a capacidade dos HDs que você vai usar. Mas não é aplicado aqui pra gente, que a gente não precisa dizer essa capacidade não, tá? Ó, quase não é utilizado na prática também, tá? Você vai saber por que não é usado na prática. Porque, olha só, RAID 5. Grava informações de paridade aumentando o arranjo do disco. Ou seja, tem paridade. Armazena e recupera dados. As informações não são armazenadas em disco extra, tá? Não são armazenadas em disco extra, e sim na mesma unidade. Olha bem a diferença, galera. Aquela paridade que ficava no HD separado, agora ela fica espalhada aqui no seu HD, ó. Tá vendo? Fica espalhada no seu disco. Resultado, você tem um pedacinho do disco perdido, ó. Um pedacinho do disco perdido em cada HD. Porém, eu não preciso de um HD só para armazenar a paridade. Bragança, a recuperação continua sendo a mesma? Sim. Se por acaso esse HD aqui falhar, eu coloco outro HD no lugar e os dados são recuperados para cá também. Se por acaso do meio falhar, os dados são recuperados também, tá? Ah, Bragança, se falhar mais de um HD, pode ser que ele não consiga recuperar o sistema. Pode ser que, dependendo se o outro HD não tem a recuperação dos dados. Quando se faz um RAID 5, normalmente se usa o 5 mais 5. Eu pego esse 5, coloco mais 5 HDs e faço um RAID 5 nesses de baixo e 5 nos outros 5. E faço um espelhamento de 5 para 5. Não sei se você entendeu. 2 esquemas de RAID 5 com 5 HDs, certo? E depois eu faço RAID 1 entre eles, que eu posso fazer isso. Tudo que eu gravo aqui, espelha para cá. Tudo que eu gravo aqui, espelha para cá. Qual o mínimo de unidades já cobrado em prova? 3. Tem que ter no mínimo 3. Não dá para fazer com 2. Tem que ser 3. Se fosse 2, tu não tinha segurança. Tá? 3 pelo seguinte. O disco 1 armazena a paridade do 2. O 2 armazena do 1. Se perder, tu perdeu tudo. Agora, quando entra o terceiro disco, o 3 armazena do 1. O 2 armazena do 3. E quem sabe o 1 armazena do 2. Ou seja, as paridades ficam cruzadas. Aí você aumenta a segurança. Tem que ser 3. Galera, é o RAID mais utilizado. Verdadeiro e falso na prova. Você não pode se esquecer que esse aqui é o RAID mais utilizado. Mais utilizado. Cacilda, utilizado. Colinda a letra. Mais utilizado, não se esquece disso. Beleza? Vamos passar para os outros. Deixa eu perguntar aqui. Mais fusão que o Dragon Ball, exatamente. Junta tudo e joga, bota pra rola. É o que acontece. Parece fusão do Dragon Ball mesmo. De boa? Vamos lá, próximo aqui. RAID 6, tá? O que é o RAID 6, galera? Igual ao RAID 5. A paridade fica no próprio disco. Só que, nesse caso, você precisa de 4 HDs. E o que ele faz? Tá? Ele grava 2 paridades. Ó. 2 vezes. É para ter mais segurança na paridade. Você perde mais HD, mas aumenta a segurança. Tá? RAID 6 é um RAID 5 somando mais uma paridade nessa parada. Tá? Também é aplicado na prática. Se usa mais o 5 que se economiza mais HD. Tá? Mas também é aplicado na prática, o 6 também funciona. Beleza? Então tem 2 paridades. Igual ao RAID 5 com 2 paridades. Show. RAID 7. Tá? Isso aqui é uma marca registrada da Storage Computer Corporation. Significa ASCC. Significa, na verdade, que se você for utilizar esse RAID, você vai ter que pagar para. Não são todas as placas que tem esse RAID 7, não, tá? Você compra e talvez ela venha. Se vier com RAID 7, o fabricante da placa pagou para essa empresa para ter o RAID 7. Tá? Antigamente se comprava só uma placa para fazer o RAID 7. Qual é a vantagem? Ele é igual ao RAID 3 e 4. Ou seja, 2 HDs e 1 de paridade.
tá? Disco extra de paridade. Só que ele vai ter uma parada a mais. Ele tem o quê? Cache. Então ele tem cache de dados para aumentar o desempenho. Esses são os bizus para tu matar. Já te falei, eu vou repetir. RAID 0, data stripping. RAID 1, mirror. RAID 2, data stripping com paridade. Tá? RAID 3, data stripping com paridade. RAID 4, data stripping com paridade menor. RAID 5, tá? Paridade no próprio disco. RAID 6, paridade dupla no próprio disco. RAID 7, paridade no disco extra com cache. Basta fazer esse jogo de palavras que você não vai esquecer isso para a prova. Beleza? Vamos mais um. RAID 10, tu fala, pulou o 8 e o 9, Bragança. Não, não tem 8 e 9, tá? O RAID 10 é a mistura do RAID 1 com o RAID 0. Beleza? Mistura do 1 com o RAID 0. Como assim, Bragança? Você pega 4 HDs. Beleza? Desses 4 HDs, você vai lá e faz um RAID 1 desse para esse, RAID 1 desse para esse. Depois, você faz um RAID 0. Ou seja, você tem espelhamento mais agrupamento. Ele mistura os dois. Com isso, você vai ter segurança porque os discos estão espelhados e aumento de performance porque você está fazendo RAID 0. Sacou? Então, na verdade, ele aumenta a performance e espelha ao mesmo tempo. RAID 10. Agora, olha aqui. RAID 0 mais 1 é igual ao RAID 10, só que ao contrário. Repara. Qual foi o RAID feito primeiro aqui? 1. Depois, foi feito o RAID 0. Primeiro 1, depois o 0, 10. RAID 0 mais 1. Primeiro 0, depois o 1, 0 mais 1. Tá? Idêntico ao RAID 10, com a diferença do arranjo dos discos. Ou seja, ele arruma de maneira diferente o RAID. Em termos de performance, acaba sendo muito semelhante. Tá? Ele não explica no livro, não vou te fazer essa explicação para te levar para a prova e embolar um pouco sua cabeça, não há necessidade disso. Mas, na verdade, é que um é otimizado para leitura e o outro é otimizado para escrita. Tá? Quando você coloca muitos RAID zeros, você tem que fazer, muitos RAIDs 1, você tem que fazer muitas escritas. Quando você coloca poucos RAIDs 1, você faz menos escritas. Então, se tem muito RAID 1, é lento para escrever. Se tem pouco RAID 1, é rápido para escrever. Esse que é o bizu. Tá? Olha aqui. RAID 1 é bizarrão. Algumas placas conseguem montar o RAID 10 com apenas 2 unidades. Raciocina comigo. RAID 10 com apenas 2 unidades. O maluco pega 2 HDs, particiona os HDs, faz um RAID 1 nas partições, ou seja, espelha no mesmo disco, e aí depois ele faz um RAID 0 entre eles. Aumenta a performance? Sim, mas para que tu fez essa merda aqui? Se esse HD queimar, tu perde o espelhamento e perde o HD, tudo que tu tinha. Mas existe. Ele diz que não é recomendado. Espelhamento junto com RAID 0. Negócio meio bizarro, porque o espelhamento é feito na partição, não feito entre HDs. Acaba meio que perdendo a função, né? Então, RAID 3 e 4 são usados por todos os outros RAID, só que com a característica melhor. Isso, características um pouco diferentes. RAID 0 mais 1, Eduardo, olha aqui, deixa eu mostrar logo. Sabia que vocês iam perguntar, né? Mas enfim. Eu não quero botar minhoca na tua cabeça, mas vocês gostam. Olha aqui. Repara que eu tenho 4 HDs. Quando você grava alguma coisa, ele vai gravar 1, 2, 3, 4 vezes. Certo? Aqui você tem 4 HDs. Gravei alguma coisa. Tá? Ele vai gravar metade aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui. Então são 4 metades. Aqui são 4 arquivos inteiros. Esse demora mais para gravar. Esse grava mais rápido. Esse demora para gravar, mas lê mais rápido. Esse grava mais rápido, mas lê mais lento. Bragança, qual que eu vou escolher? No seu sistema, tu precisa ler rápido ou gravar rápido? Você escolhe. Se você tem alguma coisa que cadastra muito, o ideal é gravar mais rápido. Se o seu sistema é muito consulta, o ideal é ler mais rápido. Aí você escolhe. Sacou, Eduardo?
Isso aí. Essa parada. Como diz o outro. Aqui. Raiz de 0 mais 3 ou 53. Galera, 0 mais 3 você já sabe que é o 0 e o 3. Ah, Bragança, esse 53 aqui, cara, não tem nem explicação porque deram o nome de 53 para ele, tá? Nem se explica muito isso daqui. Não tem raiz de 5 nesse arranjo. Não tem, tá? Não tem. O raiz de 0 mais 3, primeiro se faz o raiz de 0, repara, com 3 unidades. 0, 2, 4, 6. Preciso de 6 HDs. 6, eu faço 0, 0 e 0. E daí eu faço um 3, que você sabe que vão ser 2 desses para guardar dados e um disco que é extra. Então, na verdade, eu pego esses dois e faço um disco, pego esses dois e faço outro disco, pego esses dois e faço outro disco. Esses dois são para os dados e esses aqui são para paridade. Beleza? Raiz de 0 mais 3. Primeiro o 0, depois o 3. Agora olha o raiz de 30, que também é chamado de 53. Repito, não tem 5 nesse meio. Não tem. Primeiro você faz o quê? O 3. Depois você faz o 0. Raiz de 30. Repara. Dados, dados, paridade. Dados, dados, paridade. E aí, depois eu faço um raiz de 0 com esses caras aqui. Então, a mistura deles. Beleza? Deixa eu ver aqui. Let me see. Show. Aí vamos lá, para os próximos, tá? Na verdade, faltou um, né? Ih, maluco, eu esqueci um slide aqui. Deixa eu botar aqui para tu. Fica boa sorte, claro, óbvio. Deixa eu escrever aqui embaixo. Tem um aqui, galera, que eu esqueci. Na verdade, eu apaguei o slide sem querer, cara. Ó, JBOD. Isso aqui não pode nem ser chamado de RAID, tá? Nem pode ser chamado de RAID. O JBOD é o Just a Bunch of Disks. Somente um agrupamento de HDs. O JBOD, você pega 2 HDs e junta. Ah, Bragança, vai somar as capacidades? Vai. Mas não soma as velocidades. Em alguns casos ele fala que o JBOD nem é RAID. Mas é o seguinte, às vezes você tem um banco de dados muito grande que ele excede a capacidade de um disco. E por algum motivo você precisa que esse arquivo fique único. Você faz o JBOD, você vai juntar os 2 HDs, mas ele não vai fazer data stripping. JBOD junta, mas não faz data stripping. Se liga, junta, mas não faz data stripping. O que ele vai fazer, na verdade, tá, é que ele vai só juntar os HDs como se você pudesse pegar 2 pendrives e juntá-los para poder armazenar um arquivo inteiro. Mas ele não vai aumentar a performance, não é o objetivo dele. De boa? Aí. Obrigado pela audiência, boa sorte. Deixa eu fazer aqui uma bigodinha no meu aluno aqui, ó. O próximo vai ser tu lá, hein? O próximo a gente bota a tua foto aqui, hein? Beleza, galera? Faz pergunta aí. Pode perguntar. Beleza, galera? Eu vou deixar pra vocês esse slidezinho, tá? Vou fazer o PDF dele, vou jogar nos grupos lá, tá bom? Se você não é meu aluno, tá aqui de passagem, primeiro se inscreve no canal e pede aqui nos comentários que eu te mando o PDF, tá bom? Desse materialzinho de RAID. O pedido da galera e a gente pode adiantar pra vocês aí. Bom, o que acontece? O André pediu pra falar sobre a prova, né? Com tanto HD você montava o PC mesmo. Professor repetiu o RAID 5. Claro. O RAID 5 é o mais usado mesmo. Deixa eu voltar nele. RAID 5, cadê? 7, 6, 5. Por que ele é mais utilizado? Foi quem perguntou? Foi a Luíse. Aqui, o que vai acontecer? Você vai pegar, ele vai pegar todos os HDs e vai somar, fazendo data stripping sempre.
soma todos os discos. Só que ele pega um pedacinho de cada HD para paridade. Ao invés de pegar um HD inteiro para paridade, ele pega um pedacinho de cada um. Tá? Consequentemente, o que acontece? Você economiza um HD extra, ou seja, o HD que você estiver usando vai ser efetivamente para guardar dados também, não vai ficar ali separado para informações. E por que ele é mais veloz? Tu vai pegar todos os HDs e vai somar todas as velocidades. Ó, você tem 5 velocidades sendo somadas. Olha o RAID 4, por exemplo. Você tem 2 velocidades sendo somadas. Se fosse um RAID 5, você somaria 3 velocidades. Por quê? Todos os discos somam velocidade. Quando é RAID 2, 3 ou 4, eu não uso. O HD extra não soma velocidade, ele é só para paridade. E aqui, o HD que tem paridade, que são todos, somam velocidade sim. Esse é mais utilizado porque ele tem melhor performance. Maior velocidade possível é desse RAID aqui. Entendeu? Por isso que ele é mais usado. Ó, vamos lá. Todos os RAIDs usam data stripping. Grava isso. Todos. Exceto RAID 1, que é espelhamento, e JBOD, que junta sem fazer data stripping. Então lembra, todos os RAIDs usam data stripping. Todos. Em 2 ou 3 ou em todos os HDs. Todos usam data stripping. Exceto RAID 1, porque ele faz espelhamento. Exceto JBOD, porque ele não junta as velocidades, ele só junta o HD. Beleza? No RAID 5 ele divide os dados ou ele salva o dado inteiro em cada HD? Não, é dividido. A paridade é dividida. Toda a paridade que ficaria no HD separada é fracionada nos discos. É dividido. Beleza? Matei as dúvidas de vocês? Fala aí comigo. Nada, tamo junto. Fala aí. Que massa. Show! Tá bonito, tamo junto, tá? Deixa eu partir aqui que daqui a pouco tem outra aula pra fazer. Tá bonito? Abraço. Então, olha só, nossos compromissos. Sábado, nós temos aí um compromisso que a gente vai fazer um aulão antes da prova. E domingo tem a correção da prova. Quero todo mundo junto. Beleza? Todo mundo junto. Só vamos desgarrar quando tu passar. Beleza? Eduardo Conceição, quais costumam cair mais? Todos. Porque o cara coloca assim, correlacione. Ou o cara coloca, marque qual RAID que faz paridade. E embaixo tem todos eles. Não tem como falar qual cai mais. Vai cair todos. A paridade ocupa no máximo tamanho. Sim, parecido. Parecido, tá? Sábado a gente vai falar da prova, tá, gente? Sábado é que a gente vai bater um papo sobre a prova, te dar algumas dicas aí pra tu levar pra prova. No sábado, sim. Marcos Martins perguntou. Pode, Pablo Andrade. Pode configurar o HD para ACHI, sim. Tá rindo? Pode sim. Pablo Andrade. Beleza? Então tamo junto, galera. Tamo nessa daí. Tá? Abração pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Tamo junto.